Já estamos de volta com Política Cruzada. Hoje nós estamos recebendo o Procurador-Geral do Trabalho, o doutor Luiz Antônio Camargo de Melo, né? O doutor que durante toda essa semana passou aqui em Uberlândia, tratando de uma questão que foi uma ameaça a um procurador do trabalho em Uberlândia. Pelo menos as evidências levam a isso, o caso está sendo investigado e para não esperar que possa ter a possibilidade de acontecer algo pior, o próprio Ministério Público do Trabalho veio a Uberlândia para tratar do assunto. No bloco anterior, doutor, nós falávamos como é que eu vou dizer, dessa negociação que aconteceu, que foi alvo da ação movida pelo Ministério Público do Trabalho aqui, que foi a doação de uma empresa para a campanha de um presidente de sindicato que foi candidato a vereador e se elegeu, e esse sindicato representando os trabalhadores. Pela Organização Internacional do Trabalho, isso não pode, e foi por isso que o doutor Paulo moveu a ação. Na época, o doutor Paulo pediu, por meio de liminar, o afastamento dele da presidência do sindicato. E o afastamento não foi dado. Mas a ação continua sendo analisada pela Justiça e ouvindo os dois lados. Esse assunto se encerrou por aí ou o senhor acredita que vai chegar ao final desta ação atendendo ao pedido do Ministério Público? Olha, eu acredito que a Justiça do Trabalho vai decidir a questão de acordo com o que será produzido nos autos do processo em relação a provas e evidências. O que eu posso dizer hoje, e talvez seja bom esclarecer isso para a população, né? Se uma empresa ou se um empresário, né, faz uma doação, o empresário faz uma doação para alguém que disputa um cargo eletivo, essa doação, na forma da lei, deve constar, né, daquela prestação apresentada obrigatoriamente pelo candidato à Justiça Eleitoral. Essa é uma questão que não é objeto de intervenção do Ministério Público do Trabalho. Não estamos tratando disso. Isso será tratado na esfera própria. Se já foi, melhor ainda. Não é esse o nosso ponto. Nosso ponto é, se uma empresa ou um empresário venha fazer uma doação ao presidente ou a um dirigente, a um tesoureiro, a um secretário, enfim, a um dirigente de uma entidade sindical profissional, obreira, algo está errado. O representante de uma empresa não patrocina um dirigente sindical profissional, representante de trabalhadores. Alguma coisa está errada. Parece-me que este dirigente sindical, que tem responsabilidade com uma categoria profissional, não pode cumprir com essas atividades, porque ele não tem isenção. Ele está recebendo, está sendo mantido, subvencionado pelos patrões. Se um representante obreiro recebe valores de um representante patronal, esse representante obreiro não tem isenção para continuar sendo dirigente sindical. Esse é o entendimento do Ministério Público do Trabalho. Tratamos aqui da representação sindical. O sindicato é uma entidade muito importante. Os trabalhadores devem acreditar nisso, devem participar dos sindicatos, né, para que os sindicatos sejam cada vez mais fortes, porque assim os trabalhadores vão se fortalecer e vão conseguir melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Então essas pessoas que são dirigentes sindicais têm que estar 100% interessadas no bem-estar do trabalhador. Eu não creio que uma pessoa que receba dinheiro de representantes patronais esteja 100% interessado no bem-estar do trabalhador. Se é assim, não pode ser dirigente sindical. Tá certo. Doutor, essa parte eu espero que tenha ficado muito clara para quem está acompanhando. Volto a dizer, é uma investigação que está sendo feita, não há mal nenhum em se fazer uma investigação, de forma alguma, acredito eu, né? Não há mal nenhum. Chegou-se essa informação, é seguro que se faça essa investigação e, ao final, essa investigação, se resultar em um outro processo, vai apontar um caminho. Esperamos que seja o caminho para a solução para os dois lados. Vamos mudar um pouquinho de assunto para a gente poder, principalmente para quem está acompanhando em casa, conhecer um pouco mais do trabalho do Ministério Público do Trabalho, né? A questão principalmente do trabalho escravo. A gente tem em Uberlândia
uma grande quantidade de pessoas que vieram de outros países, que estão chegando a Uberlândia. Primeiramente eles entraram pelo Acre, principalmente haitianos, senegaleses, seguiram para São Paulo e parte deles já estão chegando a Uberlândia em busca de trabalho também. Como é que tem sido esse trabalho? Vou começar com foco em Uberlândia, mas eu sei que isso aconteceu pelo país inteiro. Como é que tem sido o trabalho do Ministério Público também para observar essas pessoas? Porque normalmente essas pessoas que vêm e não conseguem uma colocação no mercado de trabalho findam fazendo um trabalho adverso daquilo que é assegurado pela legislação. Às vezes vai fazer um trabalho escravo, uma condição análoga a escravo, melhor dizendo. Às vezes vai para o tráfico de drogas, enfim. Como é que tem sido o trabalho do Ministério Público para olhar essa questão pelo país? É importantíssima a oportunidade de esclarecer um fenômeno que vem acontecendo no Brasil e que é de extrema importância, que é o fenômeno migratório. O Brasil está recebendo um grande número de trabalhadores de outros países. Você mesmo citou haitianos, senegaleses, dominicanos. Já tivemos esse fenômeno envolvendo um número extremamente significativo de bolivianos, né? Na cidade de São Paulo e na região ali, até ultrapassando os limites da região metropolitana de São Paulo e chegando a alguns municípios do interior, né? E essas pessoas vêm ao Brasil em busca de melhores condições de vida e devem ser acolhidas, né? Devem ser tratadas como cidadãos que são. Devem ter o respeito do Brasil, do povo brasileiro, e devem ser acolhidos e também ter o direito garantido pela legislação. Isso é um grande desafio. Não é fácil enfrentar uma situação como essa, tendo como norte uma política, uma perspectiva de acolhimento e de direitos humanos. O Brasil, por exemplo, ainda tem uma política que nós do Ministério Público do Trabalho consideramos atrasada, retrógrada, né? É uma política baseada na segurança nacional, baseada na Lei de Segurança Nacional, baseada num conceito de soberania, situações com as quais nós não concordamos, porque entendemos que essas pessoas devem ter um tratamento de cidadãos. Essas pessoas devem ser respeitadas e deve ser a elas garantido, né, um trabalho decente, como nós queremos para os trabalhadores brasileiros. Tem um grande desafio, o Ministério Público tem contribuído, e contribuído decisivamente. Nós realizamos um simpósio em Brasília, editamos um livro, nossos procuradores participam ativamente de diversas atividades, nós somos procuradores que estão se aprofundando no estudo e na discussão, já mantivemos contato com diversos organismos internacionais, com a Organização Internacional do Trabalho. Eu mesmo estive em Genebra, na Suíça, na conferência da OIT, estive em Washington, nos Estados Unidos, em contato com o escritório da OIT em Washington, com o Departamento de Trabalho, outros colegas, né, o Dr. Erlan Peixoto do Prado esteve no Peru a convite da Organização Internacional do Trabalho, tratando dessas questões. Enfim, nós estamos procurando dar o melhor tratamento possível para que essas pessoas sejam recebidas no Brasil da forma que elas merecem, ou seja, como cidadãos. Há muita denúncia que chega, ou reclamações que são encaminhadas para o Ministério Público, de que essas pessoas estejam envolvidas em atividades que não tenham garantidos os direitos delas? Olha, veja, se a pessoa chega e não recebe por parte do Brasil e dos brasileiros esse melhor tratamento, se a pessoa não tem documento, se a pessoa não consegue uma colocação no mercado de trabalho, ela vai procurar alguma coisa para fazer. Pode ser envolvido numa rede de prostituição, pode ser envolvido numa rede de trabalho escravo contemporâneo, pode ser envolvido em situações até que se configuram crimes perante a legislação brasileira. Por isso é que nós temos que estar absolutamente atentos, cuidando dessas pessoas, para que elas tenham acesso ao emprego, acesso a melhores condições de vida, né? E o Ministério Público do Trabalho tem tido essa preocupação e tem procurado contribuir dessa forma. Nós combatemos o trabalho escravo, combatemos a prostituição. Veja as questões que envolvem, por exemplo, a prostituição sexual, a violência sexual, né, o abuso sexual infanto-juvenil, crianças e moças, né, jovens que são envolvidas nessa rede de prostituição, crianças, jovens, adultos que são envolvidos em exploração, né, que chega até ao trabalho escravo contemporâneo. Todas essas situações são objeto da nossa intervenção e nós temos certeza, nós estamos dando uma contribuição para enfrentar todas essas situações da melhor forma possível. Tá certo. A gente encerra aqui o segundo bloco. Tempo para um cafezinho. E a gente já volta.